E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Gente, antes de dar sequência aqui nesse ponto, ele vai abordar muitas outras questões aqui que são interessantes de comentar em cima, mas eu preciso fazer um disclaimer tanto quanto óbvio, mas que eu acho fundamental de fazer aqui para evitar confusão. Antes de qualquer coisa, se você acha que escravidão de alguma forma é alguma coisa legal, conselho de amigo, vai procurar um profissional, vai investigar isso daí, porque, mano, não dá não. Eu acho que é de consenso geral que escravidão é errado. Eu espero que todo mundo concorde comigo, certo? Ok. Agora, o que o vídeo e o anime vão abordar aqui é sobre qual que é a função narrativa da escravidão na obra. E a gente vai discorrer um pouco sobre essa questão aqui. Ele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raftalia, vai treinar com ela, e ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça ao seu dono. E no caso da Raftalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira, e ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo, e aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios. Pessoal, eu vou puxar aqui na web novel um pouco mais aqui pra cima, pra ver se consigo achar aqui certinho. Basicamente, esse ponto aqui é o momento em que o Naofumi se encontra com um negociante de escravo pela primeira vez. Um pouco antes disso daqui, Naofumi tinha passado por aquele episódio no qual ele estava lá em uma guilda, em uma taverna, enfim, não lembro direito onde é que ele estava, mas vários interesseiros com segundas intenções tinham se juntado à, entre aspas, guilda dele, ao time dele, para poder fazer parte de uma aventura. Mas o interesse dessas pessoas era simplesmente extorquir o Naofumi. E o Naofumi, o que ele fez? Ele simplesmente pegou aqueles balões do capiroto lá que ele tem e tacou os caras pra afugentar todo mundo. Eu tô comentando sobre esse episódio porque até aquele ponto, Naofumi tinha passado por vários e vários casos onde pessoas tentavam extorquir ele de alguma forma. E o Naofumi, ele tava sentindo um ódio tão grande, mas tão grande por aquele reino, que ele começou a perder a sua fé na humanidade. Ele não confiava mais no ser humano. Ele acreditava que todo mundo iria de alguma forma querer tirar proveito dele, inclusive o próprio vendedor de escravos. Existem vários trechos aqui nesse texto aqui que você percebe que ele fala, se você estiver tentando me passar a perna, ou seja, o Naofumi estava com um claro caso grave de problema de confiança aqui. E nesse momento, o que acontece? O mercador de escravo ele chega aqui, oferece o produto dele aqui, ó, gritou, tal, enfim, ele explica o que ele tá vendo aqui, ó, um escravo, é claro. Um escravo? Sim, um escravo. O Naofumi reflete sobre a situação daquele mundo, que até então ele não tinha parado para pensar na escravidão, e ele pergunta, por que eu iria querer um escravo? Para ter uma pessoa que é competente e leal. Isso aqui é muito interessante porque o Naofumi acabou de ser traído pela Mine e ele estava sendo constantemente extorquido por todo mundo naquela cidade. O que o Naofumi mais precisava naquele momento era de lealdade, mesmo que fosse lealdade de forma forçada, até de forma hedionda, porque no caso, o que acontece aqui, pessoal? É interessante comentar que depois do trauma que o Naofumi sofreu, depois da traição, o Naofumi ele meio que quebrou por dentro. A mente dele estava completamente destruída e o Naofumi estava basicamente sofrendo um caso de alienação. Ele não conseguia mais se conectar com aquele mundo. Ou seja, o Naofumi ele tinha perdido o senso de empatia, o Naofumi ele não conseguia ver o crescimento da Raftalia e o Naofumi tinha inclusive perdido o paladar. Gente, vamos fazer um pequeno exercício aqui, tal, um exercício mental, um teste de empatia aqui. Imagina você passar por uma acusação. Imagina você ser acusado do crime mais hediondo que existe. E você ter a sua vida completamente destruída por conta disso. E, bem, você basicamente ter que sofrer pra conseguir migalhas. Você tá com a sua vida destruída. Você tá no fundo do poço, você tá inclusive em depressão, enfim, você tá nesse estado aí, ao ponto de você não conseguir sentir o gosto da comida. Vocês conseguem imaginar, gente, o que é a depressão no nível de alguém perder o sentido? Então, gente, não querendo justificar as coisas que o Naofumi fez, mas querendo explicar as motivações do personagem. Inclusive, existe uma diferença nisso daí que eu pretendo me aprofundar mais aqui no resto do vídeo aqui, mas, gente, uma coisa é eu tentar justificar e falar que Naofumi estava certo em escravizar os outros porque ele sofreu e tal.
Não, me desculpem, gente, escravidão é errado e acho que não tem conversa quanto a isso daí. Porém, dentro da narrativa e dentro da ótica do Naofumi, faz sentido ele ter escravo. Por quê? Porque eu iria querer ter um escravo para ter uma pessoa que é competente e leal. Nós lançamos uma maldição que vai castigar o escravo até a morte se ele um dia traí-lo. Ou seja, é exatamente o que o Naofumi idealiza, a coisa que ele mais quer naquele mundo. Porque o Naofumi, ele tá morrendo de medo de sofrer qualquer tipo de traição de novo, porque ele tá completamente machucado. E o Naofumi, ele é um cara que tá no estado de loucura, no estado de insanidade. Ele não consegue nem sentir o gosto da comida. Então você imagina o quão quebrado tá a cabeça do Naofumi. Nessa situação de loucura, pra ele, naquele momento, faz sentido ele ter um escravo. Agora, isso significa que ter um escravo é certo? Bem, se você acha que isso justifica você ter um escravo, então, cara, espero nunca te conhecer pessoalmente. Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. Nossa, esse diálogo aqui, pessoal, vai ser interessante pelo debate que o Guto vai levantar agora, que eu vou comentar um pouquinho em cima disso daqui. Utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか、人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろ。俺は違う。それはお前の理屈だろ。俺は違う。Eu discordo. Pessoal, vamos lá. Antes de qualquer coisa, esse argumento do Naofumi faz algum sentido? Bom, infelizmente, esse é um argumento bastante comum, bastante utilizado, inclusive. Mas, mano, não dá, mano. Realmente, o Guto tem toda a razão em querer criticar esse argumento. Porém, existe um ponto que eu acho que é interessante de comentar aqui. Existe uma coisa, pessoal, que é a mensagem que a obra tem pra transmitir. E existe uma outra coisa, que é a perspectiva dos personagens. Inclusive, é interessante isso daí porque existem diversas histórias na qual você tem personagens que possuem perspectivas limitadas sobre o mundo que o rodeia. Porém, a gente como espectador, que tem acesso a todos os pontos de vista, a gente consegue ter um panorama geral sobre a situação e bolar e tal, nossa opinião sobre o que a gente tá assistindo. Mas os personagens, a menos que eles tenham algum tipo de poder de telepatia, alguma coisa do tipo, eles estão limitados na ótica deles, estão limitados naquilo que eles conhecem. E no caso do Naofumi, é interessante comentar o que? O Naofumi é alguém, primeiro, psicologicamente quebrado, que tá passando por graves problemas mentais, que precisa passar num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, enfim, precisa passar num profissional urgente. Infelizmente nesse mundo não tem, mas enfim. Mas o Naofumi é um cara que ele tá maluco, tá quebrado, e ele comprou uma escrava. Pra gente isso é hediondo, mas na cabeça distorcida dele, e dentro do contexto em que ele se encontra, isso faz algum sentido. Então, o que acontece? O Naofumi, ele vai querer defender o ponto dele, ele vai querer apresentar argumentos pra defender o ponto dele. Isso significa que esses pontos estão certos? Parece até uma pessoa, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. Pois é, né, Guto? E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raftalia mais uma vez, brigando com o herói da lança. Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Isso é um ponto muito interessante de comentar. Novamente, existe a história, existe a narrativa, existe a mensagem que a história tenta transmitir e existe a perspectiva dos personagens. Isso é muito importante, pessoal, da gente ter em mente quando a gente vai analisar, quando a gente vai avaliar qualquer tipo de história, porque, novamente, a Raftalia não tem o roteiro do anime, o Naofumi não tem o roteiro do anime, eles são personagens que estão dentro da história, eles sofrem as consequências daquela história, eles sofrem as consequências daquele contexto, eles estão inseridos naquele contexto, precisam lidar com ele. Então é muito interessante que a gente leve isso em consideração. Vamos lá, quem é a Raftalia? Raftalia é uma garota inocente que, após a primeira horda, ela teve a sua vida destruída, teve os seus pais mortos por um Cerberus, um cachorro de duas cabeças lá, se não me engano. Enfim, é uma garota que depois disso daí ela foi escravizada, passou pelas mãos de um lorde torturador,
literalmente torturador. Ele inclusive tinha uma câmara de tortura debaixo do palácio dele. Isso é abordado no anime, inclusive. Então é uma garota que saiu de uma vida pacífica pro inferno na Terra. E ela tava no mercado de escravos. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Quem naquele mundo iria entrar naquele mercado de escravos e resgatar ela? Agora entra a questão, escravidão é certo? Não, porém, a escravidão sendo errada, ela serviu de ferramenta para fazer o Naofumi chegar onde a Raphtalia tá e salvar ela. Então vocês percebem que, mesmo que a escravidão seja errada, mesmo que o Naofumi esteja completamente louco, mesmo que todas essas coisas erradas tenham acontecido, na perspectiva inocente, inclusive, da Raphtalia, vocês percebem que isso foi uma espécie de milagre, uma espécie de salvação? Vocês percebem que a Raphtalia, ela sentiu uma gratidão imensa pelo Naofumi, uma gratidão até doentia, inclusive, que não faz tanto sentido, mas que na ótica dela faz, na cabeça dela, aquilo faz algum sentido, porque foi isso que ela viveu. Eu não pedi pra ser libertada. Esse é um ponto delicado. Aqui a Raphtalia realmente forçou a barra. Porém, primeiro, eles têm alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, quando a Raphtalia fala essa frase, ela tá passando o pano pro Naofumi, que tá sendo acusado, condenado, criticado por todo mundo ali em volta dele. Então, a Raphtalia tá ali na função de defensora. Logo, ela não vai expor os poderes do Naofumi, que inclusive são muitos. Ela vai apresentar basicamente aquilo que na cabeça dela vai tentar resgatar aquilo que tem de melhor do Naofumi. E tem um outro ponto também, que se a gente quiser forçar a barra, tipo, aqui eu vou fazer uma meia-culpa, vou dar um pouquinho de razão pro Guto, porque esse argumento que ela usou realmente tá até errado, porque o filme obrigou ela a fazer coisa que ela não queria, porém ela usa a palavra conseguir. E é interessante que, mesmo no filme, usando do selo mágico, em alguns momentos ele usou o selo mágico para fazer a Raphtalia amadurecer, meio que de forma radical, de forma forçada, de forma nem um pouco amigável, mas isso ajudou a Raphtalia a amadurecer, a crescer como ser humano. Recomendo que alguém faça isso? Nem a pau. Mas de novo, vamos partir da ótica da Raphtalia. Isso faz algum sentido, porque a Raphtalia, ela cresceu, ela se tornou forte por conta do Naofumi. Ela superou muitos dos traumas que ela tinha conquistado. Então vocês conseguem entender? Mesmo que o Naofumi tivesse obrigado ela a fazer coisas que ela não queria, ele de fato nunca obrigou ela a fazer nada que ela não conseguisse, porque ela conseguiu. Então, eu sei que esse argumento que eu usei agora é um argumento meio tosco, meio idiota, mas bem, vamos fazer uma meia-culpa aqui. Nesse ponto você tem razão. E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro, dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível, que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso, tão criminoso. Gente, isso é um meme tão bom. Cara, eu acho que alguém deveria recortar só esse trecho do vídeo aqui, mano. Upar no YouTube e fazer de meme, mano. Porque, cara, isso daqui é ótimo, velho. Vamos lá. Bem, pra começar, quando você fala que algo é criminoso, você tá partindo do argumento legal, do argumento legislativo, vamos colocar dessa forma. E esse argumento é um argumento muito falho, cara. É um argumento tão falacioso, é um argumento que tem tantos furos. É tão fácil você refutar esse argumento, porque, cara, lei e ética são coisas distintas. Há alguns séculos atrás, a lei permitia escravidão. Então, se você for partir do argumento legal, você vai cair em muitos furos de argumento. Então, quando você fala que algo é tão criminoso, você precisa apontar a que legislação você se refere. Você tá falando que isso é criminoso pra gente? Isso é criminoso no Brasil? Isso é criminoso no Japão? Ou isso é criminoso naquele mundo? Você não especificou. E, bem, o Naofumi deixou mais que claro que naquele mundo isso não é criminoso. Então vocês percebem onde está o furo do argumento legal? Enfim, mas aqui existe um outro ponto também que eu acho interessante. O Guto, ele questiona o fato de que os malvados, que são os outros heróis, estão usando da ética. Estão usando de um argumento lógico. Estão falando que escravidão é errado, o que faz todo sentido. Eles vieram de um mundo onde escravidão é errado. Eles têm a ética desse mundo. Mas, como eu disse pra vocês, vamos fazer um exercício mental. Quem é mais propenso a seguir a ética do nosso mundo? E quem é mais propenso a aceitar a ética daquele mundo? Naofumi ou Motoyasu? Bem, Motoyasu é o camarada que veio do nosso mundo, foi bem recebido no reino, é o camarada que tem como parceira uma mulher linda, que inclusive o cara é gado pra caramba dela, é o cara que
tá debaixo das graças do rei, é o cara que é adorado porque ele é o herói da lança, é o cara que é o famosinho, é o cara que é o importante, é o cara que na vida anterior dele era um nada e agora ele se tornou um deus, praticamente. Ele se tornou o herói da lança, basicamente o maior herói dos heróis cardinais que tem. Enfim, é um cara que tá vivendo a vida boa. Ou o Naofumi, o camarada que foi jogado à própria sorte depois de ter sido acusado do crime mais hediondo, tanto pra gente quanto daquele país especificamente, que é um matriarcado, onde esse crime é condenado com a própria vida, e ele vive em uma cidade, em um reino, onde todo mundo passa a perna nele, todo mundo trapaceia. Esse cara, ele tá passando por graves problemas mentais, ao ponto de não conseguir sentir o gosto da comida, ou ver a sua parceira de equipe crescendo. É um cara que ele tá destruído, e ele viu uma certa conveniência na escravidão, e num momento específico, num momento de fragilidade, ele achou que, ok, escravidão é legal, faz sentido pra mim nesse contexto. Vocês entendem, pessoal? Ou seja, não interessa quem é o protagonista e quem é o vilão. O que interessa é que o Naofumi, ele tá numa situação tão extrema que não faz sentido você querer aplicar a nossa lógica observando de fora no Naofumi. Vocês conseguem entender isso daí mais ou menos? Vocês conseguem ter um mínimo de empatia pra conseguir se colocar na pele do Naofumi e ver a situação pelos olhos dele? E novamente, isso significa que eu concordo com o Naofumi? Ou que o Naofumi tá certo no que ele tá fazendo? Não. Isso justifica as ações do Naofumi? Não. Mas isso explica as ações do Naofumi. Isso explica por que o Naofumi pensa como ele pensa e por que ele toma as decisões que ele toma. Vocês entendem mais ou menos isso daí? Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, o Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Gente, presta atenção no que ele vai falar agora. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, pra ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele. Justificativas pra que ele tenha pessoas escravizadas, pra que ele seja dono dessas pessoas. Pessoal, existe um ponto muito delicado que eu preciso comentar aqui, que o Guto basicamente distorceu. De fato, o Naofumi é um personagem criado pra gerar identificação. Isso realmente é um fato. Quando você cria um personagem otaku que vai parar no mundo de fantasia e tal, isso daí é basicamente o ideal japonês de vida perfeita, enfim. Tanto que diversas obras, como por exemplo Tatano Yusha, Re:Zero, Mushoku Tensei, diversas outras histórias, sempre refletem o outro mundo como se fosse aquele mundo épico de RPG que os otakus tanto gostam e tal, porque são gamers, porque gostam de jogar, porque gostam de viajar, gostam de fantasia, enfim. Tanto que Isekai não necessariamente precisa ir pro mundo de fantasia, mas a maioria esmagadora leva o pessoal do Japão pro mundo de fantasia, porque esse é o mundo ideal dos japoneses. Assim, tem gente aqui no ocidente que gosta também? Pô, tem um monte de gente no ocidente que gosta. Eu particularmente acho legal, tipo, história de fantasia. Mas esse é o ideal japonês. Muito japonês se identifica com esse tipo de história. Agora, o fato de um personagem gerar identificação significa que esse personagem, ele é o exemplo a ser seguido? E bem, eu quero apresentar pra vocês o Mushoku Tensei. Em resumo, o que é Mushoku Tensei? Mushoku Tensei é um anime no qual você tem um otaku recluso, hikikomori, um cara que sofreu bullying na escola e após esse trauma ele se trancou em casa e nunca mais saiu e ficou trancado por mais de uma década. E esse cara, um certo dia, ele sai de casa, morre, e depois que ele morre, ele vai parar no mundo de fantasia, onde ele tem a oportunidade de recomeçar sua vida do zero. Porém, o anime faz questão de reforçar o tempo todo que o protagonista é um merda. Ele é um vagabundo, ele é um lolicon, ele é um cara desprezível. Pensa no pior lixo do ser humano que existe. É o Rudeus. E o anime não faz questão de esconder isso daí. Ele deixa explícito que o Rudeus é um cara desprezível. Porém, o Rudeus ele tem todos os arquétipos de um japonês médio. Ou seja, o Rudeus foi feito para gerar identificação. Ele foi feito para que a gente se veja na pele dele. Agora, seria o Rudeus algum modelo a ser seguido? Será que as pessoas querem ser como o Rudeus? Ou será que esse é o padrão de personagem principal ideal do Guto? Vocês
Vocês percebem onde tá a questão aqui? Personagens como Rudeus, personagens como o Naofumi, personagens como o próprio Kazuma não. É o Kazuma também. A própria Kazuma é comédia. Mas personagens como, por exemplo, o Subaru de Re:Zero, personagens como diversos outros de Isekai, não são exemplos a serem seguidos. Eles são personagens quebrados, personagens que têm pendências na vida passada, personagens que precisam melhorar como ser humano. E essas histórias são sobre isso, são sobre personagens que são merdas, que precisam melhorar como seres humanos. E a história que a gente vê em Tatanuisha é basicamente de um personagem que, após ser traído, perdeu a fé na humanidade e ele precisa reaprender a confiar no ser humano. E quem mais ajuda ele é uma mulher, é a Raftalia, é a escrava que ele comprou. Vocês entendem onde que tá o ponto da história? Vocês entendem qual que é a mensagem que o Guto ignorou? Ou seja, Tatanuisha tem uma mensagem, que é uma mensagem o quê? De redenção. Ou seja, tá no nome, velho. Tatanuisha no Nariagari, a ascensão do herói de escudo. O que é uma ascensão? É alguém que sai da lama e cresce. Tanto que no final do anime, embora o anime tenha um desenvolvimento muito porco, inclusive eu tenho muitas críticas em cima do anime nesse ponto aqui, mas no final, inclusive um ponto que muita gente odiou do anime, que eu não entendi o porquê, mas no final o cara ele realmente cresce como ser humano, ele se torna alguém melhor. Tanto que a mulher que mais causou dor pra ele, em vez dele matar ela, não, ele dá um castigo que vai permitir que ela continue viva. Por quê? Porque ele sabe que, primeiro, a rainha, ela não iria aceitar a morte do marido e da filha desse jeito. E segundo ponto, ele não queria ter o sangue de outro ser humano na mão. Então você percebe que mesmo com tanto defeito, o Naofumi ele ainda tem um lado bom. Percebe que o Naofumi ele não é um personagem 100% bom ou 100% ruim, mas é um personagem que possui camadas, entenderam? E eu vou ler porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí. Essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava. E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. Lembra que eu comentei sobre o Naofumi estar alienado? Sobre ele perder a empatia? Sobre ele não conseguir mais sentir o gosto da comida? Sobre ele não conseguir ver a Raftalia crescendo? É disso que eu tô falando. Ou seja, o Motoyasu critica o Naofumi pelo fato dele ter uma escrava e ele pergunta, e daí? Com a maior naturalidade do mundo. Ou seja, ele não consegue ver onde que ele errou. Mesmo que ele saiba que eticamente aquilo é errado, ele tá em outro contexto e a cabeça dele não tá funcionando direito. Então, basicamente, ele não tá raciocinando com bom senso. Ele tá raciocinando com sangue nos olhos. Ele tá raciocinando com ódio. Então, pra ele, ter uma escrava é a coisa mais lógica do mundo dentro do contexto em que ele se encontra. O próprio Naofumi buscou justificativas pra situação em que ele se encontra. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. Vocês lembram que eu comentei que antes do mercador de escravos, os últimos parceiros dele tentaram extorquir ele? Tentaram assaltar ele? Ou seja, não tinha ninguém que fosse ficar com ele por vontade própria. E a única que se dispôs a ficar com ele por vontade própria foi a que traiu ele. Então vocês entendem o grau de descrença do Naofumi na humanidade? Vocês entendem como que não teria como o Naofumi confiar em alguém? Só que aí existe um agravante. O Naofumi precisa confiar em alguém. Porque não pode simplesmente se isolar no mundo e pronto, acabou. Ele é o herói de escudo. Ele vai ser invocado pras hordas. Ele precisa lutar. Se ele não tiver quem lute por ele, ele morre. Então vocês entendem o dilema em que o Naofumi se encontra? Ele precisa de alguém para ser a sua espada, mas não tem essa pessoa. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto era uma criança traumatizada, porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade da decisão dele. E novamente, existe a mensagem da história, existe a ótica do personagem. Tudo que eu gosto de escrever aqui agora é aquilo que o Naofumi pensa. Afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade da decisão dele. Aí entra a questão, gente, uma pessoa nessa condição, ela vai buscar se responsabilizar por alguma coisa, sendo que o mundo inteiro já tá responsabilizando ela por tudo. É lógico que o Naofumi vai querer passar pano pras próprias coisas que ele próprio faz. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações, que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra, por não, são justificadas dentro da ótica distorcida do Naofumi. alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade
de toda forma. Vocês percebem como que esse argumento é imbecil? Vocês percebem que o Naofumi tá tirando o argumento da bunda pra justificar o que ele faz? Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que tá sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade, e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis pra Vocês entendem o padrão de distorção que o Gusto tá fazendo nessa história? dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica pra isso e finge que deu um contraponto, Será que ele finge que deu contraponto? trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. A escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. Vocês entendem o problema do argumento legal? Pelo menos atualmente, dentro do nosso contexto, dentro do nosso mundo, dentro do nosso país. A partir do momento que você sai do nosso mundo, o argumento legal é invalidado, porque você já não está na nossa legislação. A única coisa que manda aqui é a ética. Você precisa de um argumento ético para sustentar o seu ponto. Porque se você usar de lei em um contexto em que a lei não se aplica, você vai se contradizer. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo, é a ética desse mundo. Exatamente. Você entende, Guto, onde que está o problema do seu argumento? Você está usando do argumento legal para justificar a ética. E, bem, a lei já permitiu escravos, então... Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. Exatamente, é exatamente o que o Motoyasu faz. O Motoyasu que não passou pelos traumas que o Naofumi passou, o Motoyasu que tá vivendo no bem bom, é o Motoyasu que tem o apoio de Deus e o mundo, enquanto que o Naofumi, como eu disse, ele não é o personagem que representa o ideal de herói, mas ele representa quem nós somos. Você entende a diferença desse tipo de arquétipo? Você entende como são arquétipos diferentes? Um arquétipo é o personagem ideal, é o personagem que é o exemplo a ser seguido. Por exemplo, Midoriya. Outro tipo de personagem é o personagem que reflete quem nós somos. Pessoas podres, pessoas que têm defeitos, pessoas que precisam melhorar, pessoas que precisam crescer pra ser alguém. E é o caso do Naofumi. Ele é um personagem quebrado que precisa passar pela sua ascensão. Tá no nome do anime, ovo. Cara... É a ética que eu, como protagonista indo pro mundo mágico, deveria ter. Não, ética não. Aqui é de boa ter escravo, então vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o bonzinho da história. Não, você não é o bonzinho da história. Você é o personagem quebrado que precisa passar por uma transformação e amadurecer. Você é o Rudeus de outro mundo. Você é o Rudeus do outro anime. Ichi, pega Mushoku Tensei. O Rudeus é o pior ser humano que eu já vi. Tá, forçar a barra, mas o Rudeus é um lixo de ser humano. E é o personagem principal. Vocês entendem mais ou menos qual que é o ponto aqui? E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Não, a história não tá querendo fazer questão de mostrar que você é o bonzinho. A história tá querendo fazer questão de mostrar que você tem condições de acreditar em outro ser humano. Mesmo que seja aquele ser humano que você desprezou lá atrás. Ou seja, se por um lado existe uma mulher que você ajudou, que você deu dinheiro, que você paparicou, essa mulher te traiu, do outro lado tem uma mulher que você pisou, que você humilhou, que você torturou, mas que viu alguma coisa em você e tá apostando, tá confiando em você. É isso que o anime tá querendo falar. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Existe a Mine e existe a Raftalia. Quem nós somos depende de quem nós escolhemos ser. Depende das nossas atitudes. Você entende a diferença da narrativa? Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo. Pessoal, Falando que o cara devia comprar escravo, reparem como que a Raftalia tá criança aqui. já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você... Isso aqui, pessoal, é a visão distorcida que o Naofumi tem da Raftalia. Porque nessa cena, a Raftalia já é adulta. Você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo. Muito obrigado por tudo bem. Você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa. Você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. Exatamente. Isso significa que as ações dele são justificadas? Não, mas significa que ele tá tentando procurar um motivo para as coisas que ele faz. Gente, qualquer um é assim, isso é inerente do ser humano. Se você tá numa situação de desvantagem, você vai querer buscar a vantagem de algum jeito. Você vai querer justificar suas ações, por mais erradas que elas sejam. Isso representa o ser humano. E é o que o Naofumi tá fazendo aqui, e não a narrativa. Essa que é a diferença. Uma coisa é a mensagem que a história passa, outra coisa é a ótica do personagem. 私はこの世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって、何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった。 Outro ponto, tá vendo essa frase aqui? Essas são as palavras que eu sempre desejei ouvir. Curiosamente, no episódio anterior, Naofumi tinha ouvido as mesmas palavras, mas ele não prestou atenção. As palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro.
por que as palavras tocaram ele agora? Vocês entendem? Naofumi tava alienado. Naofumi não tava no juízo perfeito dele. Naofumi tava quebrado. Inclusive, eu tenho muitas críticas desse anime. Esse anime ele peca em muitas coisas, mas a maioria das minhas críticas elas começam a partir do episódio 5. Por quê? Porque até o episódio 4, o Naofumi não tava no seu juízo perfeito. Não dá pra você querer julgar alguém nesse estado como se fosse uma pessoa normal, como se fosse um motoyaço. Vocês conseguem entender isso daí? Agora, a partir do episódio 5, que deveria ter de fato a ascensão do herói de escudo, que o Naofumi deveria começar a crescer como ser humano, aí o anime começa a pecar narrativamente. Aí até eu poderia fazer um vídeo de criticar o anime, porque existem muitos pontos ali que valeriam a pena ser criticados. Mas o Guto foca naquilo que não importa. O Guto foca na narrativa que ele construiu, distorcendo o anime.